Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1. Estamos iniciando hoje uma série de exposições bíblicas nesta epístola. E hoje estaremos lendo 1 João, capítulo 1, verso 1 ao verso 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós juntamente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Senhor, te damos graças por esta manhã na tua casa e pela oportunidade que temos de nos reencontrar com um propósito de te adorar e de aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos abençoe como indivíduos, como famílias, como nação brasileira. Rogamos por isso, confiando ao Senhor as nossas vidas, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se saíssemos às ruas e perguntássemos para as pessoas o que é o cristianismo, certamente nós receberíamos várias respostas, dentre as quais alguém poderia dizer que o cristianismo é apenas uma forma de pensamento e também de moralidade. Outros talvez diriam que o cristianismo se limita apenas a uma instituição, uma organização religiosa. Aqueles que se encontram ressentidos poderiam dizer que o cristianismo é um sistema de repressão, porque passaram por ele e saíram amargurados, feridos, por causa dos abusos, das explorações, por causa das manipulações indevidas. Outros poderiam simplesmente dizer que o cristianismo é um verdadeiro engano, porque se baseia em crenças falsas. Contudo, o cristianismo, a definição de cristianismo depende do conhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o nosso objetivo aqui com esta exposição, com esse assunto, é de mostrar, é de apresentar aos irmãos que, se quisermos ter uma experiência profunda e significativa como cristãos, precisamos aumentar o nosso conhecimento a respeito da pessoa de Jesus e fixar toda a nossa confiança no testemunho que a Escritura dá a respeito dele. A epístola de 1 João foi escrita provavelmente por João, e há muitas evidências que sustentam seguramente esta autoria, tanto internamente como também externamente. E João teria escrito esta epístola na cidade de Éfeso entre os anos 85 e 95 depois de Cristo, com basicamente 3 propósitos diante de destinatários que o conheciam muito bem. O primeiro propósito de João está declarado no verso 3 aqui do texto que nós acabamos de ler. O propósito é de levar os seus ouvintes, os seus destinatários, a igreja, a ter comunhão com o Pai e com o Filho, e que essa comunhão fosse também comunicada com aqueles que estavam trazendo ou comunicando a mensagem do Evangelho. O segundo propósito dessa epístola está declarado no verso 4, quando ele diz que ele escreveu essa epístola para que a alegria fosse completada. De certa forma, João está deixando claro que a alegria cristã, a alegria da igreja, a satisfação dos cristãos, dos crentes, depende desta comunhão com o Pai e com o Filho. E por isso João escreve para que os crentes, crendo nesse testemunho, pudessem experimentar desta alegria que advém ou que é resultado da verdadeira comunhão com o Pai e com o Filho. O terceiro propósito de João está declarado no capítulo 5, verso 13, quando ele diz que escreveu essa epístola com a finalidade dos crentes terem certeza da sua salvação e também da vida eterna.
Enquanto ele escreveu o Evangelho de João para convencer incrédulos, ele escreveu essa epístola para fortalecer a fé daqueles que já tinham crido. E esse é o propósito de João com esta epístola, fazer com que os crentes tenham cada vez mais certeza da sua salvação e também a respeito da vida eterna. E por isso, esses são os meus propósitos aqui, ao fazer essa série de exposições que estamos começando hoje, com base nessa epístola, que basicamente se divide em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 26, João mostra as bases, ele apresenta as bases da fé. E como essa fé produz a verdadeira comunhão cristã. A partir do capítulo 2, verso 27, até o final do capítulo 5, verso 21, João vai mostrar para nós, vai nos exortar quanto aos cuidados, às cautelas que precisamos ter com esta fé, com esta comunhão, e também os resultados que essa comunhão traz para a vida cristã. Esses são os meus propósitos aqui com esta série, e particularmente esse texto que nós lemos, verso 1 e verso 2, eu estou dividindo em duas partes. Do verso 1 e verso 2, João ele mostra aqui a identidade de Cristo, o testemunho que ele dá a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte, verso 3 e verso 4, João expõe para nós quais são os resultados desta comunhão para a vida da igreja. Vamos ler novamente o que diz o verso 1 e verso 2, quando ele traz aqui os fundamentos da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aí ele abre aqui uma espécie de parêntese, literalmente. No texto grego não aparece esse sinal de parêntese, mas gramaticalmente o que nós temos aqui é realmente um parêntese. O que acontece é que ele comenta um pouco sobre como esse verbo da vida, diz o verso 3, se manifestou. E como eles atestaram isso, diz o verso 2, e nós a temos visto, a respeito do verbo da vida, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Veja que como ele começa a epístola, ele não faz como outros apóstolos, saudações, orações. João vai direto ao assunto, assim como ele fez com o Evangelho que traz o seu nome. Ele já apresenta imediatamente qual é o ponto central de toda a sua epístola. Aqui ele está lançando as bases, os fundamentos da fé cristã, porque a sua mensagem essencialmente é a respeito do Senhor Jesus Cristo. E como ele, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo como homem. Deus não está isolado no espaço em algum lugar, como alguns pensam e até dizem, que Deus está longe, distante. Deus não deu corda à história e agora assiste os seus eventos sem interferir nela. Deus não está desinteressado dos sentimentos e dos sofrimentos do homem, como se ele estivesse alheio a tudo isso por causa das calamidades que ele passa. Deus não é injusto ou mau por causa das consequências que o próprio homem causou com o seu próprio pecado. Pelo contrário, como João diz no seu Evangelho, no capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim Deus se revelou entre os homens ao enviar a pessoa do Senhor Jesus. E este é o glorioso testemunho que João traz aqui no início desta epístola. Na ocasião dela, havia quem negasse a humanidade de Cristo, e João rebateu exatamente essa crença aqui nesta epístola, assim como ele rebateu outra crença no Evangelho de João, falsa crença na verdade, contra a pessoa de Jesus, que negava a sua divindade. Veja que os propósitos de João, tanto no Evangelho como nas suas epístolas, têm as suas nuances, têm as suas particularidades, e aqui ele está combatendo todo pensamento e toda crença que negue a manifestação humana de Jesus. E assim,
João está introduzindo a epístola, deixando bem claro que Jesus, o Verbo da vida, que estava com o Pai, se manifestou. Ele se revelou como homem, e eles, os apóstolos, atestaram isso de forma inconfundível, inquestionável, do ponto de vista científico, como ele mesmo disse aqui. Ele chegou a palpar o corpo de Jesus e percebeu que realmente era ele, e ele estava ali como carne, né? Como carne, como verdadeiro homem. E duas declarações João faz inicialmente a respeito da pessoa de Jesus. Primeiro, ele é eterno. O início da epístola diz assim: o que era desde o princípio. Ou seja, Jesus é apresentado por João como pré-existente, antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer criatura. Cristo já existia. A segunda pessoa da Trindade já existia. E ao afirmar isso, João está deixando claro para todos os seus destinatários e para nós hoje, pelo Espírito de Deus, que Jesus, ele tem a mesma natureza divina que o Pai tem. É da mesma essência do Pai, porque a eternidade é um atributo ou uma virtude de Deus. Só Deus tem. Todas as suas criaturas tiveram um princípio, mas Jesus não teve princípio, ele sempre existiu, ele era desde o princípio, muito antes de qualquer coisa existir. João já tinha dito isso no capítulo 1 do seu Evangelho, no verso 1 e verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que fez, nada do que foi feito se fez. Antes da criação, Ele já existia, e como disse João, Ele estava com o Pai. Então, a primeira afirmação, diríamos, teológica, que João apresenta a respeito de Jesus, é que Jesus, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Houve um momento na história em que Ele se manifestou, em que Ele se revelou como homem, nascido de uma virgem, andou entre nós, como Ele diz no capítulo 1 do seu Evangelho. Mas o fato de Jesus ter vindo como homem não significa dizer que no nascimento Jesus passou a existir. Não, Ele já existia antes de todas as coisas como divino, como Deus, e se revelou como homem a partir de um momento na história. Aí sim, Ele como homem teve um princípio entre nós. A segunda afirmação que João faz, aqui como base, como fundamento da sua mensagem, está ainda no verso 1, parte B, e também no verso 2. Na parte B, vamos chamar assim, João, lá no final do verso 1, ele diz o seguinte, que ele deu testemunho a respeito do Verbo da vida, do Verbo da vida. E aí no verso 2, ele continua dizendo que esta vida se manifestou, e mais adiante ele diz que essa vida ela é eterna. Veja, a segunda base, o segundo fundamento que João dá aqui a respeito da pessoa de Jesus. Primeiro, que Ele é eterno. Segundo, que Jesus é o Verbo da vida. Ele não é a letra que mata, pelo contrário, Ele é a letra que vivifica. Ele é a absoluta autoridade por meio da qual todas as coisas foram criadas. Deus disse, e tudo que Deus disse, o Verbo de Deus, tudo que Deus disse, fez com que o mundo fosse criado. Porque a palavra de Deus é a palavra de absoluta autoridade, e foi por meio de Jesus que todas as coisas foram feitas, como ele já disse no seu Evangelho. Ele também é o Verbo que conjuga a verdade, que conjuga a justiça, que conjuga o amor de Deus. E a vida aqui não é bios, esse estado físico ilimitado da existência, embora Jesus também seja fonte dessa vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele dá vida àqueles que se encontram mortos, não apenas do ponto de vista espiritual, mas os apóstolos testemunharam Jesus dando vida a pessoas que já tinham encontrado com a morte. Ele é a fonte da vida, mas a palavra que aparece aqui é Zoe.
Zoe é a palavra correspondente à palavra hebraica Shai, que se encontra lá no capítulo 2 de Gênesis, que Deus fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o Shai, o fôlego de Deus. Shai aqui em hebraico, ou Zoe em grego, significa a condição permanente de existir, de vida, vida espiritual. Como sabemos, como estas afirmações de João, elas podem ser atestadas, como elas podem ser verdadeiras, porque ele trata de questões profundamente espirituais, de que Jesus, ele é eterno e que ele é o verbo da vida. A partir daqui, João vai mostrar para nós como ele chegou a essa conclusão. E qual é a segurança das suas palavras? Onde está a autoridade do seu testemunho? É o que nós vemos agora a partir dos versos, aqui ainda no verso 1 e no verso 2. João deixa bem claro que Jesus, ele se manifestou. Esta manifestação de Jesus pode ter dois significados aqui no nosso texto. Como ele nasceu da Virgem Maria, se revelando como homem, a segunda pessoa da Trindade, e como ele, depois da morte, se revelou em vida. Ele experimentou a morte, ele foi sacrificado na cruz, mas ao terceiro dia, no terceiro dia após a sua morte, Jesus se manifestou diante dos discípulos. E eles viram Jesus. E não há como negar algo que esteja diante dos nossos olhos. Nós olhamos e atestamos que isto existe, porque a visão, ela é um elemento de prova. Aliás, testemunhas são chamadas para trazer a verdade com base naquilo que viram. E os apóstolos deixam bastante claro aqui para nós aquilo que eles perceberam. E nós temos aqui, basicamente, 4 provas de que esse testemunho de João é verdadeiro a respeito da pessoa de Jesus. Primeiro diz, no verso 1, que os apóstolos ouviram. Essa é a primeira prova. Eles ouviram. João e os demais apóstolos, você pode observar, os verbos se encontram na terceira pessoa, porque ele não fala apenas de si, ele fala do colegiado apostólico. Eles ouviram as próprias palavras de Jesus sobre essas verdades. Eles andaram com Jesus, e eles ouviram diretamente de Jesus a respeito de quem ele era, e como ele estava entre os homens, revelando o Pai com exatidão, assim como ele disse para Filipe em João capítulo 14. E Jesus ensinou os discípulos a respeito dessas coisas, e eles se convenceram por aquilo que ouviram. Os soldados, inclusive, que foram enviados pelos fariseus para prenderem Jesus, não conseguiram prender a Jesus, alegando o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 46. Jamais alguém falou como este homem. Eles foram para prender Jesus, quando eles chegaram, viram Jesus ensinando, eles temeram mais colocar as mãos em Jesus do que sofrer as consequências da sua desobediência diante das autoridades religiosas, que inclusive amaldiçoaram aqueles soldados. Mas eles preferiram desobedecer às autoridades do que colocar as mãos sobre Jesus, porque Jesus falava com tamanha autoridade e convencimento, que até eles mesmos se viram impedidos de colocar as mãos sobre ele, convencidos de que realmente o que Jesus falava foi verdade. Agora vocês imaginem, os apóstolos andaram com Jesus e ouviram diretamente de Jesus a respeito dessas coisas. Então a primeira prova que João dá aqui está aí no verso 1, na sequência, o que temos ouvido. Em segundo lugar, eles disseram, os apóstolos aqui representados por João, que era o único que estava vivo na ocasião dessa epístola, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Não apenas ouviram, mas eles também viram. Essa é outra prova da verdade. Além daquilo que eles ouviram, se deu pelo testemunho ocular da vivência e também das obras que o Senhor Jesus realizou. João não se referiu aqui a uma visão mística ou fantasiosa a respeito de Jesus, mas de observar como ele viveu entre os demais apóstolos
entre a humanidade. Os apóstolos viram os mais extraordinários milagres serem realizados pelas mãos de Jesus e pelas palavras de Jesus, como dar vista aos cegos, fazer coxos andarem, purificar os leprosos, fazer surdos ouvirem, ressuscitar mortos e ainda fazer com que os pobres fossem alcançados pelo Evangelho, não apenas pela audição, mas também pelo coração, convencendo os pobres a respeito dessas verdades eternas. E os apóstolos estavam ali como testemunhas oculares de todos esses milagres. João encerrou o seu evangelho no capítulo 21, verso 25, com essas palavras: se todas elas, as coisas que João poderia ter escrito, registrado, mas não registrou, se todas essas coisas fossem relatadas, uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E, analisando o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, nós encontramos basicamente 35 milagres realizados por Jesus. São registros pontuais, porque João deixa bastante claro que entre as obras de Jesus, se elas fossem registradas, não caberiam no mundo inteiro livros que pudessem preservar a memória delas. Todas essas realizações serviram de prova de que Jesus é o eterno e o verbo da vida, o Filho de Deus, assim como ele mesmo diz no final aí do verso 3 do nosso texto. As obras de Jesus foram atestadas, foram verificadas, e os apóstolos se convenceram por aquilo que viram, que Jesus de fato era Deus entre os homens. Porque só Deus poderia, como os próprios questionadores de Jesus em Marcos capítulo 2, só Deus poderia perdoar pecados. E num contexto em que Jesus restaura fisicamente um homem que estava prostrado em cama. E eles se convenceram por aquilo que eles viram, que Jesus realmente é Deus, eterno e o verbo da vida. Agora, a terceira prova que João nos traz aqui, na sequência diz: o que contemplamos, o que eles ouviram, o que eles viram com seus próprios olhos, e agora o que eles contemplaram. Não se trata apenas de uma repetição daquilo que ele já tinha dito, o que temos visto com os nossos próprios olhos, mas de uma declaração de significado daquilo que eles viram, ou seja, a glória de Jesus revelada sobre tudo aquilo que Jesus disse e sobre tudo aquilo que Jesus fez. Eles contemplaram a glória de Jesus. O verbo grego aqui significa olhar atenciosamente, como a experiência de estarmos diante de uma tela observando cada detalhe. Quando nós vamos no cinema, nós não queremos nem barulho, não queremos nenhuma interrupção, porque queremos dar toda a nossa atenção para aquilo que está diante dos nossos olhos. Assim, os apóstolos contemplaram Jesus, observaram como a glória de Deus foi revelada através de cada um dos seus atos. Além dos encontros com Jesus após a ressurreição, o que seria já por si só uma manifestação gloriosa. Você imagina Jesus, que eles viram pendurado no madeiro, sendo levado e sepultado naquele mesmo dia, e que 3 dias depois ele aparece num recinto de portas fechadas no meio dos discípulos. Já seria por si só uma manifestação gloriosa, e eles contemplaram Jesus ressurreto. Mas é possível que João esteja aqui se referindo àquela experiência que nós lemos em Mateus capítulo 17, quando Jesus levou consigo João, Pedro, Tiago e João até aquele alto monte. E ali eles viram Jesus transformado no seu estado de glória. E eles contemplaram Jesus naquela condição. Inclusive Pedro faz menção desse encontro com Jesus nesse estado de glória no Monte da Transfiguração, na sua segunda epístola, a segunda epístola de Pedro, com essas palavras: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade.
Eles contemplaram Jesus no estado de glória. Eles não apenas ouviram, eles viram com seus próprios olhos, e eles não apenas viram, eles contemplaram a glória de Jesus. E a quarta prova de que esse testemunho de João é verdadeiro está ainda no verso 1, quando ele diz: e as nossas mãos apalparam. Esta é outra prova pela qual João aqui reivindica a autoridade do seu testemunho e a confiança dos seus destinatários. Ele e os demais apóstolos comprovaram, mesmo tendo sido sacrificado e sepultado, que Jesus realmente ressuscitou. Foi visto vivo, vitorioso sobre a morte. E gloriosamente ele se manifestou, ele se revelou diante dos discípulos, e eles tiveram a oportunidade de tocar em Jesus. Assim como o próprio Jesus propôs para eles em Lucas capítulo 24, verso 39, com essas palavras: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Essa foi a proposta que Jesus fez aos apóstolos, que naquele momento ficaram em dúvida de quem se tratava, porque Jesus foi manifestado gloriosamente diante dos discípulos, de modo que eles não o reconheceram imediatamente. E Jesus disse: para tirar essa dúvida, apalpai-me, verifiquem com as suas próprias mãos. Como Tomé não estava nesse primeiro encontro, 8 dias depois, Tomé está com os discípulos, Jesus aparece novamente. Tomé já tinha dito: se eu não colocar as mãos, eu não posso crer. Algo que os discípulos já tinham provado com as suas próprias mãos. Mas Tomé não teve essa experiência de verificar, de tocar. Realmente se trata de Jesus ressuscitado em carne e osso, vitorioso sobre a morte. Mas Jesus, 8 dias depois, aparece novamente com os discípulos. Tomé está presente, e Jesus então disse para ele: agora você pode tocar. E os apóstolos, eles provaram de modo científico, não de modo especulativo, que Jesus realmente se manifestou. Assim como ele diz aqui no início, no verso 1 do capítulo 1 de 1 João. E os apóstolos, os que mais estiveram próximos de Jesus, dos seus ensinos e das suas obras, foram os que mais tinham autoridade para darem esse testemunho. Ninguém dá crédito a uma pessoa que fala daquilo que não ouviu, não viu e também não tocou, mais do que aquela que teve essa experiência. E os apóstolos tiveram esta experiência. E não foi uma pessoa apenas, mas um colegiado de pessoas. 12 apóstolos, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. 12 apóstolos. Depois para mais de 500 pessoas. E por fim, por último, a ele mesmo, o apóstolo Paulo, como que nascido fora do tempo. Esta verificação de Jesus, ela é incontestável pelo número de testemunhas e pela maneira como esta verdade ela pode ser provada, por aquilo que ouviram, por aquilo que viram, por aquilo que contemplaram e pela experiência de tocarem em Jesus. Tocarem em Jesus. Nos versos 1 e 2, João deixa claro um aspecto do fundamento do verdadeiro cristianismo: a identidade de Cristo, quanto à sua divindade e humanidade, como ele veio ao mundo, ensinando e realizando sinais. Agora, nos versos 3 e 4, ele aborda um outro assunto, um outro fundamento, um outro aspecto desse fundamento da fé: a comunhão por meio do testemunho. Uma vez que ele comunica a verdade, todos aqueles que aceitam esse testemunho e creem nesse testemunho passam a comungar ou partilhar a respeito da mesma verdade. E é isso que nós vemos agora a partir do verso 3 e no verso 4. João deixa claro 2 propósitos ao lançar o fundamento da fé em Cristo. Primeiro,
é para que experimentem da mesma comunhão com o Pai e com o Filho. Verso 3. Ele diz, na segunda parte do verso 3, para que vós juntamente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Na Bíblia nós encontramos várias experiências de comunhão. Existe a experiência da comunhão, que é basicamente uma confraternização, onde você faz um churrasco, onde você come uma pizza, as pessoas em volta se alegram e todas partilham da mesma comida. É o que nós experimentamos em ocasiões muito especiais, chamamos amigos, chamamos parentes, fazemos uma comida especial e ali nós podemos dizer que estamos tendo comunhão. E nós vemos isso na Escritura, em momentos de festas, eles faziam comidas especiais e desfrutavam da comunhão. Também no sentido de amizade, quando nós temos algo em comum com alguém, nós participamos da vida desta pessoa e ela participa da nossa vida, e assim também nós podemos dizer que temos comunhão, né? Nós não temos comunhão com pessoas que são intransigentes, truculentas, que nos odeiam, que falam mal de nós e que são tão profanadoras e caluniadoras, melhor dizendo. Mas com aquelas pessoas que demonstram amor por nós, carinho, respeito, nós nos aproximamos e com elas podemos dizer que temos comunhão. Nós vemos muito disso na Escritura. Também no sentido de solidariedade, comunhão no sentido de termos tudo em comum, como Lucas afirma em Atos capítulo 2, verso 44. Mas a Bíblia nos ensina que comunhão também possui um sentido de participar da mesma fé, ou ter acordo a respeito da mesma verdade. Por isso João e os demais apóstolos deram testemunho verdadeiro sobre Cristo. Ele disse, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, pois eles tinham a mesma convicção sobre Cristo e como Ele foi enviado pelo Pai para cumprir a sua missão. Ele disse, ora, a nossa comunhão. Que comunhão é esta que os apóstolos, na pessoa de João, chama os crentes a ter? A mesma comunhão que eles tinham, como ele diz aí no verso 3, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E a palavra comunhão aqui, koinonia, significa participação, participar da mesma verdade, participar da mesma fé. A comunhão uns com os outros, baseada na comunhão com Deus, é o núcleo da verdadeira comunhão ou unidade dos crentes. E esse é o primeiro propósito que João declara na sua epístola, aqui nesse texto, de por que ele estava comunicando tudo aquilo que ele comunicou através dessa epístola. O segundo propósito se encontra no verso 4. Ele diz, no verso 4, no final, para que a nossa alegria seja completa. João foi o único apóstolo vivo, como eu já disse, na circunstância desta epístola, mas ele deixa claro a expectativa de ainda ver a igreja seguindo a verdade. E esta era a recompensa legítima de pregadores daquela época, como ainda é para todos os pregadores fiéis e legítimos nos nossos dias. De ver a igreja, de ver os crentes andando na verdade, seguindo a verdade, obedecendo a verdade, proclamando a verdade. E João demonstra a sua alegria aqui nessas palavras. Em 2 João, verso 4, ele diz o seguinte: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ele demonstra a sua alegria ao ver os seus destinatários, a sua audiência, andando na verdade, e ele se alegra com isso. Na terceira epístola de João, também no verso 4, João repete aqui a experiência da sua alegria ao dizer: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Filhos aqui é uma forma carinhosa para se referir àqueles que receberam o Evangelho, creram no Evangelho e por isso foram salvos pela graça maravilhosa de Deus. E João chama aqui esses crentes de filhos, e ele não tem maior alegria do que esta, de ver que os seus filhos andam na verdade.
se os crentes não forem convencidos e guiados pelos falsos pregadores, e continuassem na verdade, seus pastores serão homens felizes, alegres. Arthur Pink disse em um dos seus livros o seguinte: essa alegria não deve ser vista como um luxo, mas como uma necessidade espiritual. De pregadores, de pastores que pregam a palavra de Deus, experimentar a alegria de ver a igreja andando na verdade, a mesma alegria que a igreja experimenta quando tem comunhão com o Pai e com o Filho. O nosso objetivo ao proclamar o Evangelho é para que os outros compartilhem da mesma alegria que nós temos em Jesus Cristo. Eu quero encerrar esta mensagem trazendo aqui dois conselhos, mas antes, preciso fazer uma consideração aqui importante para todos nós. Em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo menciona dois tipos de unidade. Ele diz que devemos nos esforçar, como ele, no verso 3 do capítulo 4 de Efésios, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja, unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque a unidade do Espírito no vínculo da paz já existia dentro da igreja de Éfeso. E foi Cristo Jesus quem estabeleceu a paz entre aqueles que estavam perdidos com o Criador. E esse vínculo do Espírito já havia na igreja de Éfeso. Mas ele continua dizendo que os que possuem o dom de ensino devem equipar os santos. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé. Ele fala da unidade do Espírito e fala também da unidade da fé. Na igreja de Éfeso havia a unidade do Espírito, mas ainda não tinham alcançado a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. São duas experiências de unidade dentro da igreja. Alcançamos quando crescemos no conhecimento de Cristo pelo sério estudo da palavra. Portanto, a verdadeira unidade cristã consiste em conhecer, em crer e andar nas mesmas verdades a respeito de Jesus Cristo. Embora os descrentes sejam capazes de sentir amor uns pelos outros e até de praticar em certo nível o amor entre eles, não podem experimentar a verdadeira comunhão com aqueles que são crentes. Algo que Paulo já tinha dito em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Até que pessoalmente assumam as mesmas convicções sobre Jesus e comecem a andar em obediência a Ele. Em certo sentido, é impossível termos comunhão com aqueles que não creem nas mesmas verdades a respeito de Jesus Cristo. Em outras palavras, a fé em Jesus e a comunhão com Deus são os verdadeiros fundamentos do cristianismo. Dito isto, trago agora dois conselhos para todos aqueles que se dedicam ao ensino: pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, dentre tantos outros que se dedicam ao ensino da palavra de Deus. O Evangelho é sobre Jesus, não sobre pregadores ou sobre riquezas neste mundo, como alguns o utilizam com finalidade de satisfazerem suas paixões carnais, mundanas, violando a verdade. Não, o Evangelho é a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a respeito dele. Ele é a notícia que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Evangelho anuncia a maior prova do amor de Deus ao enviar Jesus para morrer no lugar de pecadores, a fim de justificá-los e lhes dar a vida eterna. Que todos os que crerem e forem batizados estão salvos, mas aqueles que não creram e não creem estão condenados ao sofrimento eterno por causa do seu pecado. O Evangelho traz uma boa notícia:
se crer e for batizado, será salvo. Mas ele traz uma notícia terrível àqueles que se recusam a crer na pessoa do Senhor Jesus. Já estão condenados a sofrimentos eternos. Não deturpem a palavra de Deus. Não a tratem como fonte de lucro e de paixões mundanas. Não a usem para promoverem e alimentarem a vaidade dos seus corações, senão unicamente para promoverem a verdade a respeito do Pai e também do Filho. Levem os seus ouvintes ao arrependimento e os conduza no caminho da santificação. Esse é o nosso dever, esta é a nossa missão, esta é a nossa responsabilidade, de comunicarmos a verdade de Deus, de confrontarmos o erro, anunciando Jesus como aquele que unicamente pode trazer salvação e solução para as mazelas espirituais e físicas e sociais dos homens. É Ele quem traz o reino de Deus sobre o mundo, é Ele quem estabelece a verdade. E é responsabilidade nossa que comunicamos a palavra de Deus, levar adiante o testemunho que os apóstolos nos deixaram. Quanto aos demais, creiam em Jesus Cristo. Se você ainda não tomou esta iniciativa de confessar Jesus, uma vez que já foi, pelo Espírito, convencido dessa verdade, abra sua boca e confesse Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre pecadores arrependidos e Deus. E só por meio da fé em Jesus Cristo que a graça salvadora pode ser recebida. Se você foi convencido pela palavra do Senhor, se você foi convencido pelo Espírito de Deus, abra sua boca e confesse Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Somente Ele pode lhe dar perdão dos pecados e a salvação, pela graça, nunca pelas obras. As nossas mais bem-intencionadas ações, condutas e disciplinas religiosas não podem garantir a nenhum de nós a certeza da salvação, senão pela fé, através do testemunho da Escritura, de que Jesus é realmente aquele que nos justificou do pecado e que, se morrermos hoje, estaremos com Ele para todo sempre. Se protejam por ela, pela palavra de Deus, dos falsos pregadores dos nossos dias. Eles são como parasitas, só servem para profanarem a igreja e falarem o que os profanos querem ouvir. Os falsos pregadores, eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com eles mesmos, e é por isso que fazem tanto mal à igreja. Acatem a verdade e sejam firmes no seu testemunho, cultivem um relacionamento com os outros que creem em Cristo, de acordo com o testemunho da palavra de Deus, e não percam uma oportunidade de se reunirem para o louvor, para as orações, para a comunhão e para o aprendizado bíblico. Entenda que pode haver relacionamento missionário e cordial entre crentes e incrédulos, mas não pode haver a mais profunda e permanente comunhão com eles, a não ser que seja pela fé, a fé em Jesus, assim como testemunhada pelas Escrituras. Então, cuidado com as suas amizades, namoros e escolhas com quem se pretende casar. Aqueles que subestimaram essa exortação estão sofrendo e haverão de sofrer consequências desagradáveis, porque não pode haver a verdadeira comunhão entre crentes e incrédulos. Mas entre aqueles que creem nessa verdade, a comunhão deve ser experimentada e experimentada com alegria. Então não perca a oportunidade de se reunir com seus irmãos e de participar daquilo que pela palavra de Deus chega a nós pelo Espírito, nos convencendo a andar na verdade, olhando atentamente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar.